Boa noite, pessoal. Na primeira parte da aula de hoje, nós vamos tratar a respeito da última das hipóteses relacionadas pelo parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal Brasileiro. A hipótese do chamado crime funcional, crime praticado contra determinadas autoridades públicas em razão do exercício do cargo ou função por elas ocupada. A lei número 13.142 de 2015 alterou ainda mais o conteúdo do rol de condutas previstas no parágrafo 2º do artigo 121, ou seja, criou mais uma hipótese, mais uma situação de homicídio qualificado, introduzindo o crime de homicídio praticado contra a autoridade ou agente público no exercício de sua função, de suas funções, reprimindo de forma mais severa o crime de homicídio praticado contra integrantes do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança, das Forças Armadas, das polícias civis, militares e Corpo de Bombeiros Militares, quando do exercício de sua função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro, agente ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição. Essas hipóteses legais tratam-se daquelas situações em que resultam vitimados pelo crime de homicídio integrantes das forças de segurança, das Forças Armadas, das polícias, do sistema prisional, enfim, agentes públicos que se dedicam a coibir a prática criminosa, bem como os integrantes também dos corpos de bombeiros. O objetivo da Lei 13.142 foi punir com maior rigor, com maior severidade, as agressões perpetradas contra a vida dos referidos agentes públicos no exercício de suas funções, bem como vislumbrou resguardar, proteger também a vida das pessoas a eles relacionadas, como os cônjuges, companheiros ou parentes consanguíneos até terceiro grau. Qualificou-se a conduta do crime de homicídio na hipótese tanto da morte quanto da tentativa do homicídio ter sido provocado em razão do cumprimento das funções do agente público ou em relação de eventual parentesco que una. Bárbara, por gentileza, minha flor, você bota a data e passa a lista de frequência em relação ao exercício das funções praticadas pelo agente público ou da morte de familiar a ele próximo, também em razão das atividades funcionais desenvolvidas por esses agentes públicos. Aqui cabe salientar duas considerações importantes. A primeira delas é que não cabe analogia, certo? O rol é específico, certo? Não admitindo, em nome da observância da legalidade, nenhuma espécie de alteração. Outro aspecto importante que nós devemos salientar é que não se configura essa hipótese do inciso 7º, parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, quando o homicídio não tiver relação com a atividade desenvolvida pelo funcionário público, certo? A atividade de segurança pública ou penitenciária desenvolvida pelo agente, certo? Nesse sentido, o crime de homicídio funcional, ou crime de homicídio qualificado em razão do exercício de cargo ou função pelo agente público, que se dedica à atividade de cunho penitenciário ou de cunho relacionado à segurança pública, deverá ter alguma relação com o exercício das suas funções, certo? Não é a simples morte de um policial, não é o simples assassinato de um policial. O policial que é assassinado, por exemplo, numa briga de bar, porque estava bebendo lá, encontrou um desafeto, e os dois começaram a trocar socos, e o desafeto sacou uma arma e o matou, obviamente não se enquadra nessa hipótese legal prevista pela Lei 13.142 e incluído no rol das hipóteses de homicídio qualificado. Diga lá, meu filho. Mas que tenha relação com o exercício da função. Sem qualquer sombra de dúvida, estará
configurada a presença dessa qualificadora, porque a qualificadora leva em razão o exercício da função ou que tenha tido relação com o exercício da função. No latrocínio não é homicídio, latrocínio é crime contra... Por exemplo, o cara é um delegado, certo? Certo. E aí ele faz um concurso público e passa, sei lá, para juiz. O juiz não incide essa qualificadora. Certo. Aí qualquer dia um bandido assassina ele em decorrência de alguma coisa que algum ato que ele praticou quando delegado. Sem qualquer sombra de dúvida se incide a qualificadora, certo? Porque foi em razão do exercício das funções. Mesmo que ele não seja mais agente público, mas se deveu ao exercício da função. Entendeu? Ainda que, por exemplo, ele esteja aposentado. Mas veja bem, não é no exercício ou em razão do exercício. Não é no exercício exclusivamente. Né? O crime de homicídio deve estar relacionado ao exercício das funções, ainda que o agente não esteja no exercício das funções, certo? O que é que diz o inciso 7º do parágrafo 2º? Contra a autoridade do agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição, certo? Não é o simples homicídio de um agente público. Se ele tiver numa mesa de bar, discutir com o desafeto for lá e matá-lo, e esse homicídio não tiver nenhuma relação com o exercício de suas funções, logicamente que estará afastado da qualificadora. O crime até poderá ser de homicídio qualificado, mas por outro motivo, e não na razão do exercício das funções desempenhadas pelo agente público, certo? Não estará caracterizado aqui o chamado homicídio qualificado em razão da função, certo? Em face a que o crime nada teve a ver com o exercício das funções desempenhadas por aquele agente público, afastando-se essa qualificadora do inciso 7º do parágrafo 2º do artigo 121. Ele apenas por estar fardado, com celular na mão, aí o cara passou para assaltar o cara policial, cometeu assassinato. Aí com certeza incide a qualificadora. Porque foi em razão. Se ele não fosse policial, não seria multa. Acontece também quando eles roubam a carteira, né, que vai funcionar. Que descobre que o agente público é policial e muitas vezes acontece a prática do crime de homicídio apenas em razão do exercício da função. Né? Aí, professor, o parentesco civil não está abarcado por essa qualificadora, né? Porque tem a expressão aí consanguíneo, né? Não, cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo. Muito bem colocado. Muito bem colocado. No caso, o enteado não estaria, em razão até do princípio da legalidade. Né? Talvez nesse sentido o legislador tenha agido de forma equivocada ao usar essa expressão consanguíneo. Né? Talvez fosse mais interessante ter usado a expressão parente. Até porque é filho. E o enteado que seja criado com amor, com afeto, com carinho, tem, logicamente, o mesmo vínculo que um filho. Mas o legislador optou por usar a expressão parente consanguíneo até terceiro grau. Né? Talvez não tenha sido feliz o legislador usar essa expressão, porque cria uma discricionariedade, cria uma diferença entre parente consanguíneo e não consanguíneo. Muito bem. Era aí que eu queria chegar, porque a Constituição não é verdade, né? Diferenciada. Aí não foi ainda não, mas poderia ser arguído, sem dúvida nenhuma. Acho que seria até o caso da Procuradoria-Geral da República alegar, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, a inconstitucionalidade desse dispositivo da Lei 13.142, que realmente cria
uma disparidade, cria uma quebra realmente do princípio da isonomia, sem qualquer sombra de dúvida. Gente, mais alguma dúvida sobre esse delito de homicídio praticado em razão, qualificado em razão da função? Não, né? Sim, diga. Como eu disse, deixa de fora aí o promotor, né? Eu não entendi por quê. Não, veja bem, o legislador penal se referiu às seguintes, veja bem, deixa eu abrir aqui o artigo 142 e o artigo 144 da nossa Constituição Federal. Né? Quais são os agentes públicos nesse sentido? Os membros das Forças Armadas, né? Lá do 142, né? E os servidores da segurança pública. Eu até concordo contigo no tocante a que o homicídio funcional deveria abarcar também os representantes do Ministério Público e os membros do Judiciário. Até porque não estão. Não, só membros das... E muitas vezes já aconteceu com aquela Patrícia Ciola, aquela juíza que foi assassinada no Rio de Janeiro, né? Mas esse inciso 7 diz respeito só a membros das Forças Armadas e membros das Forças de Segurança, né? A segurança pública, polícia, civil, militar, ferroviária, rodoviária, corpo de bombeiros, enfim, a esses agentes públicos cuja previsão legal encontra-se nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, além dos agentes penitenciários, né, os agentes do sistema prisional. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Gente, na segunda parte da nossa aula de hoje, nós vamos tratar do crime de homicídio. Exaurimos. Bárbara, você faz a gentileza, minha flor, de ligar aí esse projetor, esse data show. Estou com minha cabeça explodindo. Nós exaurimos, portanto, o estudo e todas as hipóteses do delito de homicídio qualificado, né? Lembrando que nós, até o presente momento, já discorremos a respeito, fizemos aquela introdução aos crimes contra a vida, tratamos do crime de homicídio simples e tratamos das hipóteses, do crime de homicídio privilegiado, homicídio simples, homicídio privilegiado, homicídio qualificado, todas as 7 hipóteses do homicídio qualificado. Hoje nós vamos tratar do delito de homicídio culposo. Vocês sabem que a regra é que nos tipos penais, todos os tipos penais abrangem a forma dolosa, mas apenas alguns abrangem a forma culposa, aqueles tipos penais em que o legislador efetuou a previsão acerca do... O pessoal que chegou agora, nós estamos na segunda parte da aula. Na primeira, tratamos da última hipótese de homicídio qualificado, aquela prevista no inciso 7º do parágrafo 2º do artigo 121, o crime de homicídio, chamado homicídio funcional, ou homicídio praticado em razão da função, homicídio praticado contra autoridades, que é aquela forma de homicídio qualificado instituída pela lei 11.342, aliás, 11.142, que trata... 13.142, que trata do crime de homicídio praticado em desfavor dos membros das forças de segurança pública ou do sistema prisional, certo? Nessa segunda parte da nossa aula, nós estamos tratando do crime de homicídio culposo, né? O Código Penal brasileiro, ele fez a previsão legal acerca da forma culposa do delito de homicídio, estabelecendo os seguintes termos: se o homicídio é culposo, pena, detenção de 1 a 3 anos. Daí se percebe uma sanção penal substancialmente mais branda do que aquela
do que aquela combinada pelo caput do artigo 121, que é de 6 a 20 anos, e do que aquela combinada no parágrafo 2º do artigo 121, o homicídio qualificado, que vai de 12 a 30 anos. Por quê? Porque aqui não há o animus necandi. Aqui o elemento subjetivo do tipo não é o dolo, aqui é tão somente a culpa, né? O homicídio culposo acontece quando o agente incorre com manifesta imprudência, imperícia ou negligência, certo? Deixando de utilizar a atenção, o cuidado, a diligência que se exige de uma pessoa de senso, de prudência, de racionalidade mediana, entendeu? Provocando o resultado lesivo, no caso a morte da vítima, né? Através através de uma conduta marcada, não pelo dolo, mas sim pela mera culpa, quando o resultado é previsto, a chamada culpa consciente, ou previsível, na chamada culpa inconsciente, porém, jamais o resultado sendo querido, ou pelo menos assumido, aceito por parte do agente, né? A culpa, de acordo com os ensinamentos do professor Fernando Capês, consiste no elemento normativo da conduta. A culpa é assim chamada porque sua verificação necessita de um prévio juízo de valor, sem o qual não se sabe se ela está ou não presente. Quando o agente incorre em uma determinada conduta culposa, ele não deseja com a sua conduta, nem muito menos assume o resultado criminoso, certo? Incorrendo tão somente de forma imprudente, negligente ou imperita, né? Ele não, a lesão a um determinado bem da vida advém não do dolo, mas sim da culpa, né? Para que haja a configuração de um delito culposo, é necessária a concorrência dos seguintes elementos. Primeiramente, como em todo delito, é necessário que haja uma conduta humana, voluntária, certo? Comissiva, ou seja, ele agindo, ou omissiva, ele não agindo. Em segundo lugar, é necessário que haja a inobservância do dever objetivo de cuidado. Que dever objetivo de cuidado é esse? É o dever que incumbe a todas as pessoas de agir com diligência, com cautela, com prudência, com racionalidade. E o agente incorre em uma conduta de modo a não observar esse dever objetivo de cuidado. O terceiro requisito vem a ser o fato de que o resultado lesivo não é desejado, nem muito menos assumido pelo agente. Ele nem quer o resultado, nem assume o risco de sua conduta. Porque se ele assumir, aí é dolo eventual. Entendeu? Se ele desejar, aí é dolo direto mesmo. O agente não incorrerá com culpa, né? O quarto requisito é necessário que haja um nexo de causalidade, uma relação de causa e efeito, um liame que vincule a conduta do agente e com a sua inobservância ao seu dever de cuidado, ao seu dever de agir com diligência, com prudência, com racionalidade, e o resultado lesivo eventualmente suportado pela vítima, né? E em quinto lugar, a previsibilidade. Qual é a diferença entre um crime em que o agente incorre com culpa consciente e com dolo eventual? A culpa consciente, o agente prevê o resultado, mas sinceramente acha que o resultado não advirá. No dolo eventual, ele igualmente prevê, o resultado é igualmente previsto, certo? Mas para o agente é irrelevante se venha ou não venha a ocorrer o resultado criminoso. Daí, se dizer que a diferença entre a culpa consciente e o dolo eventual, ela é muito tênue, ela é muito fluida, ela é muito sutil, né? Muito bem. E o sexto requisito para a ocorrência de um delito culposo vem a ser, logicamente, a tipicidade da conduta. É necessário que haja a previsão legal acerca da possibilidade daquele fato típico vir a ser culposo, né? Quando a gente trata do delito culposo, a gente vislumbra o que reza o artigo 18 do Código Penal Brasileiro, que diz exatamente, em seu inciso 2º, que o crime é culposo quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.
Parágrafo 2º faz aquela referência: salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. A regra geral é que os crimes são praticados com dolo. Apenas alguns delitos comportam, como é o caso do crime de homicídio, a forma culposa, né? Ou seja, o agente somente poderá ser alvo da sanção penal se porventura houver uma previsão legal acerca do delito da forma culposa do delito, como é o caso aqui do homicídio culposo previsto no parágrafo 3º do artigo 121 do Código Penal Brasileiro, certo? De que o crime de homicídio não é pautado pela presença do elemento subjetivo do tipo, do dolo, nem tampouco pela figura, meninas, por favor, vamos prestar atenção, garotas, nem tampouco pela presença do chamado animus necandi. Vocês sabem que o dolo é caracterizado no crime de homicídio pelo animus necandi, ou animus osciendi, que é o dolo de matar, o desejo livre e consciente de matar, ou pelo menos a assunção do risco do resultado morte. No caso aqui do homicídio culposo, inexiste tal figura como elemento subjetivo do tipo. O elemento subjetivo do tipo aqui é a culpa caracterizado pela imprudência, pela imperícia ou pela negligência. Vocês sabem que a imprudência e a imperícia caracterizam-se por condutas comissivas, ou o agente incorre, no caso da imprudência, agindo de forma desarrazoada, irracional, sem as cautelas necessárias e exigíveis de um ser humano de inteligência e racionalidade medianas, certo? Ou no caso da imperícia, quando ele incorre na conduta criminosa por uma inaptidão em razão de ofício, atividade, profissão que deveria dominar e na realidade não domina. E no caso da negligência, há uma conduta negativa, uma conduta omissiva. O agente deveria agir e não agiu. Deixa de fazer aquilo que ele era legalmente obrigado a fazer. A diligência que ele deveria tomar fazia parte, por exemplo, do exercício de sua profissão, né? E ele não age. Aqui Pois não, vontade, pessoal. Aqui no crime de homicídio culposo, nós temos necessariamente a presença do elemento subjetivo do tipo da culpa, né? Inclusive, pode-se dizer que o preceito incriminador do delito de homicídio culposo, como nos demais, possui uma característica de ser um tipo penal aberto, porque não há uma previsão específica, deixando-se, de acordo com a situação, aberto às possibilidades que eventualmente venham a ocorrer, certo? Detalhe, não há compensação de culpa, vocês sabem que não há compensação de culpa no direito penal de modo geral, né? Não havendo, portanto, a possibilidade de se compensar a culpa. Pode haver a culpa recíproca que incidirá na dosimetria da pena, valorando maior ou menor grau de desvalor da conduta do agente, certo? Aqui cabe observar que aqui o homicídio culposo de trânsito, ele tem uma pena própria, uma pena especial, que vai de 2 a 4 anos, em razão do princípio da especialidade, ele não é objeto desse parágrafo 3º do artigo 121 do Código Penal, certo? O delito de homicídio culposo, ele tem algumas causas especiais de aumento de pena. Vocês lembram que vem a ser causas especiais de aumento de pena, né? As causas especiais de aumento de pena, são aquelas causas que vêm a incidir na dosimetria penal na terceira fase da dosimetria, né? Onde há a incidência das causas gerais ou especiais de aumento e diminuição de pena.
Aqui nós temos uma causa especial de aumento de... Por que especial? Porque está previsto na parte especial, porque direciona-se exclusivamente ao crime de homicídio culposo, certo? Aqui existe uma causa especial de aumento de pena relativa ao crime de homicídio culposo e explicitamente preconizada pelo parágrafo 4º do artigo 121, que diz: no homicídio culposo a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Aqui, pessoal, o legislador pune de forma mais severa o agente que, embora tendo incorrido meramente a título de culpa, certo? Tem a sua conduta tornada mais grave, tem o seu ato marcado por um desvalor ainda maior em razão dessas circunstâncias. Por exemplo, aqui na parte inicial nós temos quando o crime resulta de inobservância de regra técnica, profissão, arte e ofício, ou seja, quando o agente deveria dominar uma determinada habilidade, uma determinada aptidão e não faz. Obviamente isso impõe uma severidade maior. Mas isso também é uma parte da imperícia, não? Que já é uma característica do homicídio culposo. Não, aqui, veja bem, a imperícia não necessariamente diz respeito à profissão, arte ou ofício. Pode direcionar-se, por exemplo, a uma prática desportiva. Pode direcionar-se, por exemplo, à prática de outro tipo de atividade que não seja profissão, arte ou ofício. Né? E na segunda parte, se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima. Ou seja, pune-se com maior severidade, nessa causa especial de aumento de pena, em que se adiciona um plus de 1/3 da sanção penal, certo? Há um aumento fixo na dosimetria, aferível lá na terceira fase da dosimetria, de 1/3, quando o indivíduo incorre numa dessas situações. A segunda parte relaciona-se ao fato do indivíduo ter se manifestado indiferente em razão das consequências de sua conduta, ainda que de forma culposa tenha sido por ele praticado. Né? Vamos lá, vamos às duas situações previstas nesse parágrafo 4º do artigo 121. A primeira delas, se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte e ofício. Aqui, inclusive, segundo a orientação doutrinária e jurisprudencial preponderante, é necessário que o agente seja um profissional tecnicamente capacitado para o exercício da profissão, arte ou ofício. Diferentemente, respondendo aqui a pergunta de Raimundo, quando o agente ele não é habilitado para o desempenho dessa profissão, arte ou ofício. Né? E, por exemplo, aventura-se a praticar um determinado ofício que não é do seu conhecimento, certo? Como? Não, aí seria negligência. Não, aí é negligência. Quando você desconhece a... Porque o crime culposo é caracterizado pela imperícia, negligência. Mas aí, Raimundo, seria negligência. Eu Né? não estou conseguindo entender a diferença disso aí. Dessa qualificação. Não, é porque nessa qualificação. Essa causa especial de aumento de pena incide porque o agente, por ser dotado supostamente de conhecimento e não é, entendeu? Acaba agindo de forma a provocar o resultado lesivo, certo? Assim, essa causa especial de aumento de pena incorre, por exemplo, quando o agente é um profissional médico, certo? Que deveria dominar, por exemplo, a prática de um determinado tipo de cirurgia, e ele, assim, age de forma imprudente, aquilatando-se ainda mais o desvalor da conduta daquele que, ainda que culposamente, provocou o resultado lesivo, certo? Não se confunde com a caracterização mesmo da negligência, porque a negligência abrange
tanto aquele que detém o conhecimento quanto aquele que não detém. Em regra, aquele que não detém. Hã? Não se confunde com a imperícia, não? Como? Não se confunde com a imperícia. Não, mas aí não seria. Não, mas aí não seria. Não. Veja bem. Não. Deveria saber. Essa causa especial de aumento de pena incide no crime de homicídio culposo, independentemente da figura culposa, certo? Mas o que é que se vislumbra punir com maior severidade? Aquele que deveria, pelo fato de estar no exercício de uma atividade, de um ofício, de uma profissão, de uma arte que ele domina, certo? Aí que ele deve ter mais cuidado, mais cautela ainda, do que a pessoa que não é versada naquele tipo de arte, ofício ou profissão. Está entendendo agora? Ou não? Entendeu agora ou não? Não estou conseguindo entender a diferença. É o seguinte, veja bem. Se o sujeito trata-se de um profissional tecnicamente preparado, certo? Ou um artista que exerça o seu ofício e, portanto, dele se requer mais cuidado, certo? Justifica-se a incidência dessa causa especial de aumento de pena pelo fato de que aí é que ele deveria ter mais cuidado. Vamos criar aqui um exemplo. O exemplo que até eu mencionei agora há pouco. O sujeito é médico, certo? É expert na sua área de atuação. E ele age de forma absolutamente imprudente e desarrazoada, e vindo a provocar o homicídio culposo de um paciente. É claro que no caso específico dele, exigir-se-ia maior atenção ainda, maior dever de cautela do que uma pessoa que não tivesse esse conhecimento, essa habilidade, essa aptidão específica que um profissional como ele deveria ter. Entendeu? Isso aí é negligência. Isso aí. Não. É imperícia. Não. Veja bem. Essa causa especial de aumento de pena incide independentemente do homicídio culposo ter sido provocado a título de imperícia, imprudência ou negligência. Esqueçam isso, certo? O que o legislador penal visou coibir com maior severidade foi o fato de que, se o agente está no exercício de uma atividade, de uma arte, de um ofício, de uma profissão, aí é que ele deve ter mais cuidado ainda. O dever de cautela deve ser maior ainda. E se porventura quem pratica esse ilícito de homicídio culposo, certo? Dentro do exercício de uma determinada profissão, ofício, arte, certo? Aí é que ele deve ser mais severamente punido. Mas aqui não diz necessariamente, não tem necessariamente relação com a imperícia, a imprudência ou a negligência, não. Entendeu? Mas se não tiver imperícia, imprudência, Não. negligência, Eu estou dizendo que tanto faz ser imprudência, imperícia ou negligência. Por exemplo, vamos lá, vou criar outro exemplo aqui. não estou começando a entender. Quer dizer que se ele for negligente, Não, ainda assim, não, mas veja bem, esqueça. Vamos criar aqui 3 situações diferentes. A primeira delas, olha, a primeira situação, uma enfermeira que está evidentemente no exercício de uma profissão, né, age negligentemente e deixa de aplicar um remédio ao paciente. O paciente vem a óbito. Ela, além de ser processada pelo crime de homicídio culposo, deverá ser ainda mais severamente apenada em razão de ter incorrido com negligência no exercício de uma atividade, certo? Desculpa, no exercício de uma profissão, certo? Calma, não é bis in idem. Não é bis in idem, por quê? Porque a negligência não precisa ser necessariamente praticada
no exercício de uma profissão. A mãe pode se esquecer de aplicar o remédio no filho e nem por isso, e o filho vinha a falecer, nem por isso ela estava no exercício de uma atividade. Entendeu agora? A imprudência, vamos lá. Mas esse imprudência não seria natural. Como? Isso não pode seguir essa causa não, né? Não, veja bem, essa causa especial de aumento de pena, ela diz respeito ao crime de homicídio culposo. Vamos prestar atenção. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Primeira parte, certo? Vamos lá. Se os dois exemplos que eu citei, da mãe que deixa de aplicar o remédio no filho, ela não deixou de observar uma regra técnica de profissão, entendeu? Ela apenas agiu de forma negligente, o que possibilitou a morte do filho. Mas isso entendeu? significa que, no caso, ela pode ser negligente e pode não entrar nessa... Não, ela pode não, ela não vai entrar, entendeu? Ela só entraria, no caso da enfermeira... Aí é só questão de regras, né? Quando a pessoa é profissional, um bombeiro. Isso. Não quis subir na escada para apagar o incêndio, porque ele disse que tinha medo da altura. Mas ele é um bombeiro, ele tem que fazer aquilo ali. Isso. Não, outra coisa. Vamos criar aqui um outro exemplo. Outro exemplo. Outro exemplo. Um profissional... Não, mas vamos lá. Um desportista. Vamos colocar aqui um desportista, vamos supor, um velejador, certo? Que ele, de forma absolutamente imprudente, deixe de observar uma regra, uma norma inerente ao esporte que ele pratica. E com isso ele venha a provocar a morte de alguém que estava no barco, ou de alguém que eventualmente estava fora. Logicamente ele agiu com imprudência, mas também, além da imprudência, há um plus. Que plus é esse? A inobservância à regra técnica. Pois é, o que eu digo, ele não está sendo punido 2 vezes pela mesma coisa. Não! Por parte do mesmo. Assim, a imprudência fosse a causa do processo em si, mas aí o aumento da pena vai se dar por questões dele não ter utilizado a Sim, exatamente. O plus. Não é a qualificadora. Quem foi que falou em qualificadora, pelo amor de Deus? Qualificadora não. Qualificadora não. Causa de aumento de pena. O plus, olha, o agravamento da sanção através da incidência de uma causa especial de aumento de pena se dá por quê? Porque se ele é versado naquela atividade, e se ele desobedece uma determinada regra técnica, lógico que a imprudência ou negligência ou imperícia não, porque ele não pode ser versado em algo e agir com imperícia, né? Mas enfim, lógico que a conduta culposa dele terá um desvalor substancialmente maior pelo fato de que ele deixou de observar as regras que ele, por obrigação, deveria observar. Entenderam agora? A razão de ser dessa primeira parte desse parágrafo 4º do artigo 121. Deu para entender, pessoal, agora? Entenderam ou entenderam mais ou menos? No caso, na dosimetria da pena. Certo. Vamos no mesmo exemplo. Vai ter essa causa de aumento, mas vai ter também a causa desse rendimento? Não, veja bem. A pena é de 1 a 3 anos. A pena de homicídio culposo é de 1 a 3 anos. Na dosimetria penal, lá na terceira fase, o juiz deverá sopesar que ele, por ter agido sem observar as regras inerentes ao exercício daquela atividade, daquela profissão, daquela arte, certo? Que ele deveria, por obrigação, ter seguido, certo? A pena aumentará na razão de 1/3, entendeu? Não é bizenida, Ele não. aumentará o indivíduo. Não, mas é assim, se ele for negligente ou imprudente e tal,
o que acontece? Isso vai ser uma causa de aumento. Sim, isso eu entendi. Ele está sendo punido 2 vezes. Não é isso não. Se ele não seguiu, olha, se ele não seguiu aquela regra técnica que ele deveria ter seguido, já, sem dúvida nenhuma. Mas não é isso que aumenta a pena, não. O que Vou dar aumenta. um exemplo aqui. Eu digo, Ó, o cara tá na praia, aí tem aquela canto que é dos banhistas. No mesmo domingo, o cara vindo do jet ski, entrou naquele local que é dos banhistas, passou por cima de um, matou. Vamos supor, não. Deixa eu terminar. No outro, no mesmo dia, viu um cara vedejador, que é desportista, entrou ali Isso. naquela área, matou um banhista. Ele vai ter a pena e vai aumentar. Aumenta um terço. Exatamente isso. Exatamente isso, Pedro. Exatamente isso. É claro que o velejador, certo? É claro que o velejador, bem como o pescador profissional, entendeu? Ele tem por obrigação legal de agir com muito mais cautela do que o piloto do jet ski que estava lá cheio de uísque na cabeça, entendeu? Agindo de forma totalmente desarrazoada, entendeu? Mas que não tem a obrigação de observar uma regra inerente à atividade, ofício, arte, profissão, entendeu? Você estava com isso na cabeça, você vai ter a pena aumentada. Custo e aula em Veículo automotivo. Mas é por outro motivo. Aí realmente Pessoal, a segunda parte dessa causa especial de aumento de pena, se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima. Nessa situação, pune-se a omissão de socorro, pune-se o fato do agente incorrer em total ausência de atenção, com a total falta de sensibilidade, com a total falta de humanidade mesmo, certo? Desejando minorar as consequências do seu ato, certo? O agente, além de cometer um crime culposo, certo? Ele podia ajudar a vítima e não ajudou, certo? O exemplo do piloto do jet ski. Ele acerta um banhista, certo? Vê que o banhista está lá se afogando, ele sabe nadar, ele poderia perfeitamente pular na água, tentar salvar o banhista e levá-lo até a margem, até chegar ao socorro do salva-vidas, do corpo de bombeiro e tudo mais. Mas ele não fez. É indiscutível que aqui a conduta, apesar do crime ser culposo, é tornada muito mais reprovável, há um desvalor muito maior, pela falta de, não apenas pela falta de cuidado, que isso aí já caracterizava o crime culposo, sem dúvida nenhuma, mas pela falta de sensibilidade, pela omissão, certo? Agora vejam bem, ninguém é obrigado a bancar o herói, certo? O sujeito tem a obrigação, no caso de um crime culposo, de tentar diminuir a gravidade de sua conduta, se isso não lhe importar em risco a sua vida, a sua incolumidade física, certo? Em risco pessoal, agente, certo? Se ele não agiu, porque, por exemplo, agir significaria colocar a sua vida em risco, aí ele não deverá incidir nessa causa especial de aumento de pena, certo? Se a vítima é socorrida imediatamente por terceiros, aí não incide a causa especial de aumento de pena, porque a vítima veio a ser socorrida por outras pessoas. Do mesmo modo, também não incide essa majorante, se o agente também se machuca e se retira do local visando buscar socorro, certo? Pelo mesmo motivo, não é obrigado ele expor-se a risco pessoal, certo? Para tentar salvar a vítima, certo?
Salientando que o Código Penal é a regra geral, né? Não regula o homicídio culposo quando esse decorre de acidente de trânsito, que aí, pelo princípio da especialidade, vai lá para o Código de Trânsito brasileiro. Se ele não precisa conseguir ajuda, se ele for procurar ajuda, ele já está excluído. Sim, sim. Se ele, por exemplo, ele estiver ferido, precisar buscar socorro médico, mas isso já excluiria a majorando, né? Mas assim, se ele fez alguma coisa para tentar diminuir as consequências, ele disse, não, eu não sei nadar, eu não vou pular aqui, não é o exemplo do jet ski, porque presume-se que uma pessoa que pilota jet ski saiba nadar, né? Eu sou do tempo que se andava de jet ski no Itanhas. Eu já andei de jet ski no Itanhas. Incrível, né? Você vai lá ver. E já esteve muito mais seco, né? Dá pra andar de moto. Eu já andei de carro. Eu já andei de carro lá dentro. Já cheguei quase, já esteve bem mais seco, né? Eu já cheguei a andar de carro quase aquela... Herói da Resistência. Herói da Resistência. Gente, no caso específico do homicídio culposo de trânsito, a regra vai lá para o artigo 302 do CTB, né? A pena aumenta para 2 a 4 anos, certo? Bom, se o agente não procura diminuir as consequências do seu ato, essa hipótese, obviamente, já engloba a anterior, né? Contudo, existem doutrinadores que vislumbram exemplos em que a ocorrência dessa hipótese não se encaixa na omissão de socorro, certo? Por exemplo, o agente que sabe que a vítima não possui condições financeiras não arca com o tratamento e a vítima acaba vindo a falecer, certo? Mas essa teoria não é majoritária. Se o agente foge para evitar sua prisão em flagrante, a doutrina contemporânea considera essa hipótese inconstitucional. A doutrina majoritária considera essa hipótese inconstitucional, porque pressupõe a obrigação do indivíduo entregar-se à polícia. O sujeito pratica o crime de homicídio culposo, por exemplo, porque você não é obrigado a apresentar-se espontaneamente à polícia, né? Não tem aumento de pena nenhum, né? Apesar disso, ainda se admite a aplicação dessa incidência, salientando-se que apenas nas seguintes situações não haverá incidência da majorando. Em caso de linchamento iminente, que não se exige que o indivíduo fique aguardando a polícia na contingência de via, né? E se o indivíduo prestou socorro à vítima, certo? Torna-se incabível a aplicação da prisão em flagrante, certo? Perdão judicial no homicídio culposo. Há determinadas situações em que se autoriza o perdão judicial em razão de que o próprio agente viu-se lesionado pela sua conduta de maneira tal que não se justifica a aplicação da pena, né? Havendo a incidência do perdão judicial, que é aquele instituto jurídico através do qual o juiz, não obstante a prática de um fato típico e antijurídico, por um sujeito comprovadamente culpado, deixa de aplicar a pena, em hipóteses legalmente previstas, né? Existe a perda do interesse de punir por parte do Estado. Aí nós temos no parágrafo 5º do artigo 121 uma hipótese de perdão judicial, que diz o seguinte: na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar apenas se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Aqui nós temos uma legítima causa, se acabar matando o filho. Existe um exemplo muito triste, inclusive, na crônica policial e jurídica brasileira, daquela atriz Cristiane Torlone. Cristiane Torlone tinha 2 filhos gêmeos e ela, no final dos anos 80, deu uma ré numa caminhonete, na época era F1000, cabine dupla, deu uma ré na garagem de casa e um dos filhos dela estava atrás. Ela acabou vindo a matar os filhos, entendeu? Na época, acho que com 4 anos,
sabe? E numa situação dessas, não se justifica de maneira alguma a aplicação de uma sanção penal a uma pessoa que já foi devidamente punida, assim, de forma totalmente desproporcional, né? Não há nenhuma razão de ser havendo a perda do interesse de punir por parte do Estado. Outra situação hipotética, o cidadão vai estar dirigindo em alta velocidade, manifestamente imprudente, e está com a namorada ou com a esposa do lado. O carro capota, ela morre e ele não. Entendeu? É uma situação que, indiscutivelmente, dependendo da namorada ou da esposa, pode ser até um livramento. Eu estou brincando, gente, obviamente. Logicamente não é o caso dela. Mas enfim. No caso de ele ocasiona um acidente, a outra pessoa morre e ele fica paraplégico. Sim. Não, mesmo que a outra pessoa não morra, o simples fato dele ter vindo a sofrer as consequências físicas do ato, por exemplo, vindo a ficar paraplégico, certo? Já é uma consequência que o lesionou de tal maneira que não se justifica a aplicação da pena, certo? Nesse sentido, você falou em Manu, acabou de chegar. Sim. Eu estava falando daquela hipótese legal do perdão judicial, lá do parágrafo 5º do artigo 121, que o... Não, porque obviamente ela não se aplica a essa situação. O parágrafo 5º do artigo 121 do Código Penal Brasileiro estabelece que quando, uma hipótese de perdão judicial, que quando o agente vem a cometer o crime de homicídio culposo e as consequências da conduta venham lhe atingir de forma física ou emocional muito, muito graves, certo? Se justifica a incidência do perdão judicial. Eu disse aqui ao pessoal, aí não é culposo, Emanuel, é doloso. É doloso e inclusive podendo ser qualificado. Se você planeja, é doloso. Se planejou, é doloso. Não. O histórico é o que mata. Sim, aí eu citei, disse, olha, eu citei como exemplo. Ótimo. 1 ano. Pessoal, vocês entenderam essa hipótese do parágrafo 5º do artigo 121? Então eu vou concluir a aula de hoje, certo? Me despedindo de vocês e desejando uma ótima noite a todos e a todas. Até a nossa próxima aula, onde daremos continuidade ao estudo dos crimes contra a vida, abordando o delito de infanticídio. E, aliás, o delito de infanticídio e depois o delito de induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até